Novo alerta, chuva não dá trégua e Defesa Civil de Ubatuba orienta moradores a deixarem as áreas de risco para evitar tragédias. Uma da moradora que morreu soterrada há 3 dias. Casas ainda estão interditadas e 24 áreas são monitoradas. Licença paternidade ampliada. A Câmara de Taubaté vota projeto do Executivo que prevê mais tempo para os papais, que são servidores municipais, ficarem com os filhos recém-nascidos em casa. Taubaté investiga mais uma morte de macaco por febre amarela. O animal foi encontrado na mesma região onde já havia a confirmação pela doença em outro sagui resgatado sem vida. Suspeito pela morte de Gari, de São José dos Campos, se apresenta à polícia, mas nega a participação no crime ocorrido no início do mês. Piquenique Literário, projeto de incentivo à leitura, reúne amantes da literatura no Parque Vicentina Aranha, em São José dos Campos. Segunda-feira, 26 de fevereiro. As notícias da região, a partir de agora, no Band Cidade, segunda edição. Boa noite para você. Olá, muito boa noite. Voltou a chover forte esta tarde na região, o que aumentou o alerta da Defesa Civil de Ubatuba devido aos riscos de novos deslizamentos. A orientação é que os moradores deixem as áreas de risco, como a do bairro Sesmaria, onde morava a mulher que morreu soterrada durante o temporal da última sexta-feira. A cidade ainda se recupera dos estragos e muitas famílias dependem de doações. Inúmeras casas que foram invadidas pela lama seguem interditadas. Ao todo, 24 áreas estão sendo monitoradas. A única entrada da encosta do bairro Enseada ficou destruída pela chuva. Fica difícil até do caminhão da Defesa Civil passar, então imagina a pé. E esta nem é a pior parte. O cenário deixado pela enxurrada na última semana ainda é de destruição. No caminho, os carros atolados na lama, um deles era do marido da Karina. Isso aqui era intransitável. A água descia daqui de cima aqui, que fez um buraco, e aí começava a vir água aqui, parecia uma piscina, um mar de lama, e não tinha mais o que fazer. Então uma tristeza, um desespero, porque você trabalha tanto, luta tanto para você conseguir alguma coisa e você vê indo assim, não poder fazer nada, Você sente potente, O córrego, que ainda acumula objetos dos moradores, subiu mais de 1 metro. Uma cachoeira se abriu entre as casas e levou tudo pela frente. O Marcelo nunca tinha visto tanta destruição. Eu nasci aqui no Ubatuba, eu sou morador, meu pai é pescador, tudo, e eu nunca vi essas coisas, muitos anos, assim, desde quando eu sou moleque, a mais forte de todas que eu vi foi essa aqui, entendeu? Alagou tudo, a rua, tudo. Eu salvando as pessoas, peguei as pessoas que estavam sem casa, aí coloquei em cá para socorrer, eles estavam desbrigados. 3 casas daqui continuam interditadas. Em uma delas, parte do barranco desabou. A da Adriana foi a única que ficou de pé, mas a sensação é de insegurança. O pessoal pedindo socorro lá em cima, não tinha como descer, não tinha como passar, porque a correnteza estava muito forte. E aí todo mundo entrou pela janela do meu quarto, um por um. Eu acho que tinha umas 8 pessoas, sabe? Com animais, tudo. E aí a gente desceu com corda. Eu lembrei que meu marido tinha uma corda, pedi pro vizinho amarrar na cintura dele. E ele foi muito corajoso, desceu na frente. E a gente foi atrás dele, descendo na corda. Meus filhos e o pessoal de lá de cima, Essa é apenas uma das 24 áreas monitoradas pela Defesa Civil desde quinta-feira. A gente alerta as famílias onde estão inseridas em áreas de riscos, o perigo que elas correm, e alertamos para que elas saiam dessa área de risco, procurem outro lugar, outro abrigo em condições de moradia, procure a assistência social, essas que ficaram desalojadas, desabrigadas, para maiores providências. Aqui também é o bairro Enseada, mais do lado da praia. O local também foi atingido pelo deslizamento de terra e pelo menos 3 famílias tiveram as casas invadidas por lama. O caso mais sério foi o da Casa Amarela. No momento da chuva forte, uma mulher estava na área externa, no quintal, quando foi surpreendida e soterrada. Ela foi salva por moradores. No bairro Sesmaria, um dos mais atingidos, o seu Olavo, também foi uma das vítimas. Estava em casa quando a terra
terra tomou conta de tudo. Teve alta do hospital e se recuperou dos ferimentos. Mas a ferida maior não cicatrizou. A perda da mulher, que morreu soterrada nos fundos da casa. Aquele local, o pé do barranco, era um bolsão, onde estava sempre esperando a terra que vinha e ficava ali. Então, se tivesse alguém para sempre tirar e jogar a terra para lá e tal, a outra terra que vinha ficava ali e não acontecia, né? E eu passei para eles isso aí. Eu disse, se vir outra terra e pegar nas condições que está, minha casa vai abaixo. 7 pessoas continuam desalojadas. Estão no abrigo do Centro de Convenções da Prefeitura. A Maria é uma delas. A casa dela, no bairro Sesmaria, está interditada e corre o risco de ser atingida por deslizamento. Uma coisa muito horrível mesmo. Assim, uma coisa que eu nunca tinha visto. Já vi acontecer, assim, ver por televisão, saber que foi em outro bairro, mas comigo... Porque eu fui para lá 20 dias, né? Comigo nunca tinha acontecido. No centro de distribuição, a correria é por ajuda. Colchões, roupas, calçados e água são encaminhados para moradores dos bairros atingidos. Depois da destruição, toda ajuda é importante para quem tenta retomar a vida. Tudo que eu tinha está aí, nesses escombros, né? Ainda se tivesse a minha companheira ao meu lado, a gente tinha pelo menos fôlego de vida para continuar, mas... Situação difícil, né? As doações, principalmente produtos de higiene e limpeza, cestas básicas e colchões, podem ser entregues no Centro de Convenções, que fica no bairro do Itaguá. A Defesa Civil de Ilhabela interditou parcialmente o acesso à Cachoeira do Paquetá neste fim de semana. A medida foi necessária para reduzir os acidentes que vinham ocorrendo no local, principalmente no ponto mais alto, com 50 metros de altura. Na sexta-feira passada, uma turista de 22 anos sofreu traumatismo craniano após cair de uma pedra no local. No início do mês, um homem de 49 anos ficou gravemente ferido após se desequilibrar e bater a cabeça na cachoeira. Segundo a Prefeitura, a proibição do acesso vale somente para os 2 pontos e deve evitar novas quedas, já que neles existe grande vazão de água e instabilidade nas pedras. E a chuva desta tarde também fez transbordar o rio do Pinga, no distrito de Catuçaba. A água já invadiu algumas ruas. A Defesa Civil de São Luís do Paraitinga foi acionada, mas ainda não há informações sobre os transtornos provocados. E a semana segue com chances de novas pancadas de chuva aqui na região. Hora de conferir os detalhes da previsão no mapa. Em Campos do Jordão faz mínima de 13, máxima de 20 graus nesta terça-feira. Em Jacareí, a máxima chega aos 28 graus, previsão de sol pela manhã e pancadas de chuva no período da tarde. Em Guaratinguetá também faz 28 graus de máxima amanhã. No Vale Histórico, Bananal marca a mínima de 17, máxima de 27 graus. Em Ubatuba e Caraguatatuba, mínima esperada de 20, máxima de 29 graus. Hoje fez 27 graus em São Luís do Paraitinga. Nesta terça-feira, mínima prevista de 18 e máxima de 28 graus. Em Redenção da Serra, chuva com trovoadas durante a tarde. Os termômetros marcam mínima de 18 e 27 graus de máxima amanhã. Terça-feira com chuva também em Ilhabela. Mínima de 21 e máxima de 29 graus. A ação audaciosa de criminosos resultou em prejuízo para mais um comércio de São José dos Campos. Desta vez, uma escola especializada em cursos na área da computação foi o alvo de uma quadrilha na madrugada de hoje, na zona sul da cidade. A ação dos criminosos foi flagrada por uma câmera de monitoramento. Nas imagens é possível ver 2 suspeitos ao lado de um carro branco parado perto da calçada. Pouco depois, um veículo preto aparece sendo lançado de marcha ré contra a fachada do local para facilitar a entrada. No total, 5 suspeitos invadiram a unidade de ensino. Usando um dos veículos, eles fugiram levando diversos equipamentos. Até o momento, ninguém foi preso, mas a ocorrência será investigada pela Polícia Civil. A empresa responsável pelo local lamentou o ocorrido e disse que está à disposição da polícia para auxiliar nas investigações e ainda informou que as aulas continuam normalmente.
O suspeito de matar o gari, Josenildo dos Santos, no início do mês, se apresentou agora à tarde à polícia em São José dos Campos. Ele negou o crime e disse que estava fora da cidade no dia do assassinato. O delegado responsável pelo caso pediu a prisão preventiva do suspeito, que foi encaminhado para a cadeia de Caçapava com prisão temporária. Josenildo era funcionário da Urban e foi morto a tiros enquanto trabalhava. O crime foi flagrado, como vemos aí, por câmeras de um circuito de segurança no bairro Jardim Paulista. As imagens mostram o momento em que o suspeito aborda a vítima de 40 anos. O carro que teria sido usado pelo autor do crime foi apreendido pela polícia no bairro Pinheirinho dos Palmares. 2 homens suspeitos de assaltar uma relojoaria em Guaratinguetá na semana passada foram presos esta manhã pela Polícia Militar. A PM ainda apreendeu o carro usado no crime e também parte das semijoias e joias que foram levadas. A ocorrência começou com a prisão de um dos suspeitos que estava com um veículo que teria sido roubado em Roseira. O segundo suspeito também foi preso em casa, onde os policiais apreenderam ainda munições, 116 peças de semijoias, além de 51 pinos de cocaína e um tijolo de crack. O restante das joias foi encontrado em uma terceira casa, onde também foram apreendidas mais drogas e munições. Outros 2 suspeitos de participação no assalto já foram identificados, mas conseguiram fugir. Depois do intervalo, mais um macaco é encontrado morto em Taubaté e a prefeitura investiga se o animal estava contaminado com o vírus da febre amarela. E ainda, o projeto da prefeitura de Taubaté quer ampliar o período da licença paternidade para os servidores municipais. Hora certa para você, 7 horas em ponto. A gente está de volta em instantes.